Graça e paz a todos os irmãos. Está regulando o som ali ainda. Amém, irmãos? Quem já foi abençoado até aqui nessa noite? Amém? Já podemos adorar o nosso Deus, entoando a Ele louvores e cânticos, né? Mas ainda temos outra parte, a segunda parte do culto, que é a palavra do Senhor. Mas antes, eu gostaria de saber se nós temos algum visitante visitando pela primeira vez a igreja. Tem alguém? Se você trouxe seu visitante, você podia apresentar ele para nós. Amém? Não tem ninguém, porque você já vem 2, 3 vezes. Amém por isso. E você seja nosso convidado de honra nessa noite. Você que está vindo pela segunda, terceira vez, que Deus possa te usar nesta noite, trazendo cura e libertação para a sua vida, em nome de Jesus. E as crianças até 12 anos, né? Até 12 anos, acompanhem as tias ali, por favor, porque vai ter uma escolinha para elas ali no salão. Amém? O som está um pouquinho agudo, mas agora elas vão acertar, colocar no ponto ali e vai dar tudo certo. Amém? Hoje é o nosso culto de libertação. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor e invocar a presença dele aqui nesta noite para trazer milagres e prodígios no nosso meio. Amém? Você que vem aqui hoje com algum tipo de enfermidade, o Senhor vai estar operando. Já operou durante o louvor e vai continuar operando até o final. E você vai sair daqui levando para sua casa a sua bênção, a sua vitória. Amém? Nós vamos abrir a Bíblia. Eu acho que eu vou usar esse outro microfone aqui até consertar, até dar uma. Então, nós vamos usar o microfone aqui. Hoje pela manhã o som deu um probleminha ali, eu estou achando que ainda está em fase de regulagem. Mas amém. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1. Livro de Jó, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Conhecidas por todos nós, mas nós vamos estudar um pouquinho dela hoje aqui, talvez alguma coisa que a gente ainda não viu nesse livro. Capítulo 1, versículo 6 diz assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercar com sede a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa do irmão primogênito
que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Eu vou falar mais alto aqui para até regular o som aí. Se ele falhar, eu aumento o som meu aqui, o volume do meu som aqui, e a gente vai tocando para frente. Nós vamos agora orar. Deus eterno, Deus poderoso e santo, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estar aqui na sua casa para adorar o Senhor, para exaltar o teu nome e para também aprendermos um pouco mais a respeito da sua palavra, dos ensinamentos que essa palavra tem nos dado todos os dias, e que o Senhor possa nos usar como instrumento das tuas mãos para trazer o recado que o Senhor tem para a tua igreja. Que o Senhor possa falar individualmente e coletivamente a cada um desta noite, meu Pai. Que o Senhor possa trazer entendimento, revelações, para que teu povo venha entender essa história que parece ser uma tragédia na vida desse homem, mas que no final o Senhor transformou em bênçãos. Meu Deus, meu Pai, nós assim oramos e entregamos na tua presença esse culto, meu Pai. Amarramos e neutralizamos toda a força espiritual do mal, repreendemos e proibimos de se levantar contra esse lugar, de causar qualquer distúrbio, qualquer perturbação, em nome de Jesus, que sejam neutralizados, que a partir desse momento somente a presença do Senhor, o manifestado do teu Santo Espírito, possa ter liberdade no nosso meio. Todo espírito humano, familiar, sejam também neutralizados em nome de Jesus. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos a nosso respeito a partir desse momento, Deus meu Pai, porque assim oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Jó, ele foi um personagem bíblico que ele ficou conhecido, né, por causa dessa tragédia, desse sofrimento que ele passou. Jó viveu no período depois do dilúvio e antes de Abraão, foi o período que ele viveu. E se nós observarmos aqui, os 42 capítulos, o livro de Jó tem 42 capítulos, mas 40 capítulos aqui está falando dessa tragédia, dessa calamidade que veio sobre a vida de Jó e da sua família. Aí a gente fica pensando, gente, então a vida de Jó foi só sofrimento, não é assim? Quando você ouve falar de Jó, quando você lê o livro de Jó, você pensa, gente, isso não sofreu demais, foi uma vida de sofrimento a vida inteira, mas não é verdade. O sofrimento, essa luta, essa prova que ele passou, durou apenas 9 meses, segundo os historiadores. Não está na Bíblia o tempo que durou essa tragédia na vida de Jó, mas os historiadores dizem que foram 9 meses. Agora, se nós observarmos aqui, a maior parte da vida de Jó, né,
né, e depois dessa crise, foi só de bênção, foi de muita vitória, muita prosperidade, porque a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Então, nós temos que olhar para essa história aqui de uma forma diferente, não pensar que foi só tragédia na vida desse homem. Tragédia foi apenas uma prova na vida dele. Agora, se ele foi um homem próspero, né, como a Bíblia diz, e é verdade, o que nós entendemos que é prosperidade? Prosperar é avançar na direção do plano de Deus para a nossa vida. É você deixar Deus dirigir a sua vida, assim como Jó fez. Apesar de toda a tragédia, toda a luta que ele passou, a prova, ele continuou servindo a Deus, sendo fiel a Deus. Então nós temos que avançar nessa direção que Deus planejou para a nossa vida. Lá em Provérbios capítulo 16, versículo 1, fala assim: o homem pode fazer os seus planos, mas a resposta final vem do Senhor. Nós podemos planejar, podemos sonhar, projetar, mas devemos colocar na presença de Deus. Senhor, é isso que eu tenho para a minha vida? É isso que o Senhor preparou para mim? Porque às vezes a gente dá cabeçada na vida, porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Você pensa, você planeja, fala, vou fazer assim que vai dar certo. Deu certo com fulano, vai dar certo comigo. Mas às vezes o que deu certo com fulano não vai dar certo com a gente. Então nós devemos deixar Deus dirigir a nossa vida, orientar em tudo, nas pequenas e nas grandes coisas. As decisões que nós vamos tomar, nós temos que deixar Deus dar a palavra final, para nós não sofrermos as consequências lá na frente, porque nós fazemos muitas vezes escolhas erradas e passamos sofrendo as consequências por causa daquelas escolhas erradas. É verdade ou não é? Jó, ele viveu duas situações diferentes. Na primeira situação, ele era um homem rico, respeitado, honrado, né? Uma pessoa que prosperou não só financeiramente, mas em várias outras áreas. Ele teve uma família unida, uma família amorosa, e ele também tinha muita saúde. Na segunda situação, ele perde tudo, perdeu todos os seus bens, né? A Bíblia aqui, nós lemos o texto que ele perdeu os camelos, os bois, né? As ovelhas, tudo que ele tinha. Naquela época contavam bens materiais, era animais, né? Ele perdeu tudo, perdeu os seus filhos, a casa caiu sobre os seus 10 filhos que estavam festejando ali, morreu os 10. Então, a segunda fase, a segunda situação que ele viveu foi terrível, né? Para a gente que conhece a história, ele perdeu tudo. E se a gente perguntar em qual situação Jó prosperou mais, na primeira ou na segunda, muitas pessoas vão falar assim, foi na primeira, mas não foi na segunda. Sabe por quê? Porque foi na segunda situação que Jó fez a vontade de Deus, que ele deixou Deus dirigir a vida dele, apesar das tragédias que ele passou, das lutas que ele passou, assim mesmo ele continuou obedecendo a Deus e deixando Deus dirigir a vida dele. E se nós observarmos, um outro exemplo é o exemplo de Jesus. O ponto mais alto na vida de Jesus, né, o ápice na vida de Jesus, não foi quando ele foi conhecido por toda a Judéia e circunvizinhança, ele foi aplaudido, nem quando eles quiseram coroar ele como rei de Israel. O ponto mais alto foi quando ele foi na cruz, quando ele se entregou na cruz. Porque ali ele estava fazendo a vontade de Deus, ali ele estava cumprindo o plano que Deus projetou para a vida dele, que era morrer naquela cruz para que a salvação chegasse para a humanidade. Agora, e nós, os cristãos, qual é o ponto mais alto que nós devemos alcançar, almejar na nossa vida cristã? É viver uma vida de obediência a Deus e a sua palavra, uma vida de santidade. Se nós queremos prosperar nessa vida, nós devemos obedecer a Deus e a sua palavra, e viver uma vida santa, uma vida que agrada o Senhor. Aqui foi, a pastora Cristina falou, naquele domingo de ceia, ela saiu lá do fundo, eu estava acompanhando ela, saiu de lá, veio até aqui,
para tocar no altar, para que a igreja realmente fosse selado o perdão que Deus estava liberando sobre a igreja naquele dia. Nós fizemos um propósito de uma semana de orar e jejuar, e Deus selou aqui naquela noite, tocou nas pontas do altar, ou seja, Deus estava recebendo o pedido de perdão, né, o arrependimento da igreja naquela noite. É isso, esse é o ponto principal que nós devemos alcançar na nossa vida cristã, viver uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. Se nós queremos prosperar em todos os setores da nossa vida, nós devemos obedecer a Deus e a sua palavra. Amém? Agora, Jesus, ele chegou a esse topo, né, na cruz. Nós também devemos alcançar isso aí. Mas o texto aqui está dizendo que Jó, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E essa integridade, ela impressionou até o próprio Deus. O próprio Deus, ele se impressionou com aquela fidelidade de Jó. A vida de Jó era um modelo em todas as áreas. Ele era um modelo. Aqui não dá para a gente ler tudo que está escrito aqui, mas aqui diz que quando Jó reunia na praça, ele sentava na praça, as pessoas cercavam ele, para ouvir ele, para ouvir a sabedoria dele, para ouvir os conselhos que ele dava. Então era um homem que era querido por todos, era um homem que as pessoas queriam estar perto dele, para ouvir os conselhos dele. Será que as pessoas querem se aproximar da gente também, para ouvir os nossos conselhos? Será que o nosso bom testemunho, ou nosso testemunho, tem chegado até essas pessoas, ou tem chegado até Deus? Ah, mas igual a Jó não existiu ninguém vai existir igual a ele. Mas nós podemos melhorar a nossa vida cristã aqui na terra. Então essa integridade, ela chegou até Deus. Mas de repente vem uma acusação no céu. Satanás, como de costume, ele quis provar para Deus que Jó era apenas um interesseiro. Jó te serve, olha só, a astúcia de Satanás. Chegou diante de Deus e falou: não, Jó está te servindo porque o Senhor cercou ele de proteção, o Senhor prosperou ele, tem dado uma família abençoada, os bens dele têm se multiplicado, é por isso que ele está te servindo. Mas vai lá e tira tudo que eu tenho, você vê se eu não vai blasfemar contra o Senhor. Aí Deus falou: tá bom, vai lá e toca nos seus bens lá, mas não toca na vida dele. O diabo desceu igual uma bala de lá para cá, para tocar nos bens de Jó, e assim aconteceu. Ele perde tudo, né? Foi uma prova terrível na vida desse homem. E Deus, eu entendo assim, gente, acho que Deus, ele conhece o futuro, e ele sabia que Jó ia passar por aquela prova e ele ia ser aprovado, porque a gente conhece o passado e conhece o presente, então o futuro nós conhecemos. E Deus, quando aceitou aquele desafio de Satanás, é porque ele sabia que aquele servo podia confiar. Ele conhecia a integridade daquele homem, ele conhecia aquele homem há muitos anos, desde o nascimento. Ele sabia que era um homem correto diante de Deus. Agora, será que Satanás ia fazer essa mesma prova comigo, com você? Será que essa prova vai ser aprovada por Deus também? Só para a gente refletir como é que está a nossa vida. E Deus não coloca a mão no fogo em favor do seu servo, aceitando esse desafio. Aí chega as más notícias, né? Jó perdeu no único dia tudo que ele tinha, todos os seus bens foram tirados. Aí ele perdeu também a sua família, os seus filhos morreram no único dia, gente. Não foi uma semana, perdeu os bens, daqui um mês perdeu os filhos, não, foi tudo num dia. O mensageiro veio trazendo a notícia, perdeu os bens, depois perdeu os filhos, e mesmo assim Jó continuou sendo fiel a Deus. Passou uns dias, Satanás se apresenta diante de Deus novamente. Aí Deus pergunta: e aí, como é que está o meu servo Jó lá na terra? Continua sendo íntegro a mim, né?
Você me instigou contra ele, mas ele continua sendo fiel. Aí Satanás falou: mas toca na saúde dele, para ver se ele não vai blasfemar contra ti. Aí mais uma vez Deus falou: então vai lá, toca no corpo dele, na saúde dele, mas não toca na vida dele. O diabo vem novamente, e vem aquela enfermidade que nós conhecemos da história. Ou seja, foi o fundo do poço, como diz os nossos irmãos aí da Universal. O fundo do poço daquele homem. Mas ele continuou sendo íntegro a Deus. E quem lê então a história de Jó, pensa que nós estamos vulneráveis aos ataques de Satanás, né? Pô, se Deus permitiu Satanás tocar naquele homem, e eu então, né? A gente tem esse pensamento. Se com Jó, que era um homem íntegro, reto, né, servo do Senhor, temente a Deus, Deus permitiu tocar em nós. Mas a boa notícia é que Satanás só toca em nós com a permissão de Deus. Ele só tocou em Jó porque Deus permitiu. Então, se nós servimos a Deus, o diabo não pode tocar em nós se Deus não permitir. E se Deus permitir, é porque Ele quer que nós passemos por uma prova, para nós sermos aprovados, para nós melhorarmos, para nós crescermos na vida espiritual. É mais ou menos assim que funciona. Então, quando vier a prova na nossa vida, não vamos ficar murmurando, reclamando. Vamos perguntar: Senhor, por que eu estou passando por isso? Qual que é o propósito do Senhor nessa prova? E Satanás, ele sabia que ele não podia tocar em Jó sem a permissão de Deus. Ele sabia, né? Ele reconheceu ali diante de Deus que Deus guardava Jó, que Deus prosperava, que Deus multiplicava os seus bens, isso assim que ele reconheceu. Mas ele é enxerido, né? Satanás é enxerido. Ele mesmo sabendo disso, ele falou: eu vou assim mesmo, eu vou. Agora, eu fico observando a história. Porque que Deus, isso aconteceu mais de 3.000 anos atrás, aconteceu essa história. E por que essa história aconteceu naquele tempo? Porque Deus queria deixar essa história para nós. Para a hora que vier uma prova, vier uma luta na nossa vida, nós olharmos para a vida desse homem aqui, ó, que sofreu muito mais. A nossa luta é pequenininha comparando com o que ele sofreu. Imagina, gente, perder a família, perder os filhos, perder a saúde. Passou um tempão sem saúde, né, sofrendo ali, e ele continuou servindo a Deus. A gente às vezes, por coisa muito menor, a gente blasfema, a gente murmura contra Deus. Vê coisinha à toa acontece na vida da gente, começamos a reclamar, murmurar. Mas esse homem aqui não. Essa história ficou registrada para mim e para você, para nós observar uma história e pensar 2 vezes quando vamos abrir a boca para murmurar ou falar alguma coisa contra Deus. Agora, o pior de tudo aqui, depois que Jó fica só a pele e o osso, o pior de tudo foi ele ter que ouvir os seus 3 amigos que vieram para visitar ele, e também a indignação da sua mulher, porque a mulher dele, quando ele estava ali, né, próspero, cheio de rico, com bens materiais e tudo mais, com saúde, aquela mulher servia a Deus, né, pelo menos acompanhava o marido. Mas quando ele perdeu tudo, ela falou para ele: você ainda continua sendo íntegro a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Olha só a sua vida aí, perdeu tudo, está aí nessa enfermidade, ainda está íntegro a Deus. Ele teve que engolir essas palavras da mulher. E os amigos? Quando os amigos ficaram sabendo que ele estava enfermo, eles vieram visitar Jó. Quando eles viram a situação de Jó de longe, ele viu aquela enfermidade, o homem sofrendo, aquele sofrimento. 7 dias eles ficaram observando Jó. Eles ficaram imaginando o que poderia ter acontecido com ele. Ficou analisando a vida dele para depois eles poderem falar. E sabe qual foi a conclusão que eles chegaram? Eles falaram para Jó: Jó, você está em pecado. Você está sofrendo desse jeito, que deve ter cometido algum pecado. Confessa esse pecado para Deus, se arrepende, que Deus vai te curar, rapaz. Aí Jó falou: não estou em pecado. É Deus que está sendo injusto comigo, foi o que o Jó respondeu para eles. Gente, é difícil, né?
Quando você está precisando de uma palavra de consolo, de uma palavra que venha te animar, te levantar, a pessoa vem e empurra você mais para baixo. Eu estava precisando ouvir umas palavras. Não, vamos orar com você, Deus vai te abençoar, Deus vai te livrar disso aí, Deus vai tirar da situação aí. Não, camarada, achei que você está em pecado, confessa seu pecado. Ninguém fica do jeito que você está aí, se não for um pecado muito grave. Olha só, tem que ouvir tudo aquilo ali. Agora, o que mais afligia a alma de Jó era aquela pergunta que ele fazia para Deus: Senhor, por que tanto sofrimento? E pior ainda, quando ele perguntava para Deus, Deus não falava nada, Deus ficava em silêncio. Não sei se aconteceu isso com você. Você passando por uma situação, uma prova, uma luta, aí você começa a clamar a Deus. Já aconteceu comigo. Quando vem aquelas dificuldades, aquelas lutas, aí você fala: Senhor, o que eu fiz de errado? Me mostra isso, eu cometi algum pecado, me mostra que eu vou confessar, eu vou me arrepender, eu quero sair da situação, mas eu não sei o que está acontecendo. É o que estava acontecendo com Jó. Por que eu estava passando por tudo aquilo? E Deus ficava em silêncio, não falava nada. Aí que é o triste. E quando Deus se revela a Jó, Ele não responde às suas interrogações, né? Mas Deus mostra a sua grandeza e a insignificância do homem. E ao invés de Deus responder para Jó, Ele enche Jó de perguntas. E aqui no capítulo 42, no versículo 1 e 2, aí vem a virada, vem a grande virada, né? E Deus mostra a sua grandeza e soberania quando Jó responde para ele. Depois de ele ver toda aquela situação, aí Jó fala para o Senhor: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora, no finalzinho, depois de todo aquele sofrimento, aí Jó percebeu a grandeza de Deus. Ele percebeu a soberania de Deus. Ele percebeu que agora ele conhecia Deus mais de perto. Ele tinha mais intimidade com Deus. Porque é na hora da luta, da dificuldade, que a gente se aproxima mais de Deus, não é verdade? Enquanto as coisas estão indo tudo bem, você está próximo, está com saúde, a família está debaixo da bênção, a gente não preocupa muito com os problemas não. A vida está boa, está viajando, está passeando, está com carro novo, né? Mas quando vem as lutas, é nessa hora que a gente vai para os pés do Senhor: Senhor, o que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Jó teve a oportunidade de se aproximar mais de Deus, de ter mais intimidade com Deus. Por isso que ele disse: agora eu te conheço de perto, eu te conheci só de ouvir falar. Isso nos leva a refletir que enquanto nós não enxergarmos e aceitarmos a soberania de Deus na nossa vida, nós não vamos ter aquela prosperidade plena que nós queremos alcançar. Aceitar a soberania de Deus, a vontade de Deus na nossa vida. O mesmo Deus que nos dá tudo, Ele tem direito de tirar tudo de nós, porque tudo que nós temos pertence a Ele. O que ele fala lá no Salmo 24, versículo 1? A terra, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, tudo pertence a Deus. Os animais, as aves do céu, os mares, né? As florestas, os homens, os seres humanos, nós pertencemos a Deus, gente. Nós não somos donos do nosso nariz, não somos donos da nossa vida, não. Só que tem muitas pessoas que pensam que é dono da sua vida, faz o que quer. Quando nós entendemos isso, a nossa vida se torna mais fácil, se torna mais... Deus tem mais liberdade de agir na nossa vida, quando nós entendemos isso. Que Deus é soberano, Ele tem domínio no céu e na terra, sobre as nossas vidas. Agora, Jó precisou abrir mão do seu orgulho e da sua justiça própria. E diante dessa visão que ele teve de Deus,
Ele viu o quanto que ele era miserável, o quanto que ele era uma pessoa indigna. Porque ele era um homem íntegro e reto, como a Bíblia diz aqui. O que faltava nele era a humildade. E Deus precisou quebrantar o coração dele, para que essa humildade pudesse florescer na vida dele. E Deus permitiu que ele perdesse, que o diabo pudesse tocar nos bens dele, na saúde dele. Para quê? Para que ele se tornasse uma pessoa melhor. Homem íntegro, reto, temente a Deus, desviado do mal. Deus ainda queria que ele fosse melhor do que ele era. Eu tenho um testemunho a respeito disso aí, aconteceu na minha vida. Eu me converti, vai fazer agora 29 anos. Aliás, fez 29 anos nesse mês de abril agora. 29 anos que eu me converti. Meus pastores estão aqui. Eles sabem da minha história que eu converti. Eles são meus pastores desde o início. E eu, desde o início, eles é testemunho que eu trabalhei. Eu me converti com a sede, com a vontade de servir a Deus tão grande, que eu me desdobrava. Eu tinha meu trabalho, meu comércio, trabalhava no comércio durante a semana, e à noite, todo dia eu estava na igreja, todo dia. E fazendo os trabalhos, e as visitas, e depois veio os encontros. Então eu sempre me desdobrei. Fui tesoureiro desde o início, nós abrimos esse trabalho aqui, fui tesoureiro por mais de 15 anos. E sempre trabalhando. Um dia, gente, Deus levantou uma irmã e ela veio e falou: olha, Deus mandou dizer para você, isso mais ou menos depois dos 6, 8 anos de convertido. Ela falou assim: olha, Deus mandou dizer que você não está agradando a Deus da forma que queria, que você precisa melhorar, de fazer mais ainda do que você está fazendo. Aí eu chutei o barco com o Jeová nessa hora. Eu falei: não é possível um negócio desse. Do jeito que eu trabalho, do jeito que eu me esforço aqui, e Deus está falando que ainda é pouco, ainda tem que fazer mais. Eu falei: Senhor, ó, estou fora, não dou conta de fazer mais do que estou fazendo, não. Se eu quiser exigir mais de mim, eu não dou conta. Não dou conta de fazer mais do que eu estou fazendo aqui. Gente, a porta está aqui, sabe como é que era a minha vida, aquela correria. Todo trabalho de igreja eu estava aqui, não tinha um que eu falhava, nos encontros, eu fazia tudo, até eu tinha na época, mexia com os caminhões, meus caminhões serviam a igreja, fazendo mudança com os irmãos. Eu ia no final de semana, de sábado, feriado, estava eu lá dirigindo o caminhão, fazendo mudança com os irmãos. O irmão precisava buscar mudança com ele, eu mandava o caminhão buscar. Então eu fazia tudo, fisicamente eu estava fazendo tudo. Até construir casa para o irmão, nós construímos. Então era um trabalho intenso. Aí Deus veio e falou: não, está pouco, eu quero mais ainda. Eu falei: não, mãe, aí acabou, velho. Mas aí passou um tempo, eu entendi, gente. Passou um tempo, eu vim entender o que Deus queria mais de mim. Esse trabalho que a gente faz é importante, Tem os diáconos que faz o trabalho de igreja. É muito importante, você tem que fazer esse trabalho. Mas o que Deus mais exige de nós, sabe o que é? Almas. A gente ganhar as almas para o Senhor. Então, Deus queria que eu me esforçasse nessa área. Porque até então eu fazia o trabalho, a logística da igreja eu fazia. Mas o trabalho espiritual de ganhar os perdidos eu não estava fazendo. Aí eu comecei a fazer os trabalhos. Aí eu também exagerei também, que era 4 reuniões na semana. Era 4 células na semana que eu evangelizava. Era 4 famílias que eu reunia, 4 lugares, Tinha lugar que tinha 10, 15 pessoas que se reuniam. Aí eu comecei a fazer trabalho. Aí que eu entendi, eu falei: Senhor, eu me perdoe, então, porque eu não entendi naquele dia o que o Senhor queria de mim. Talvez você está fazendo a obra do Senhor, você está trabalhando para o Senhor, mas Deus está pedindo para você: eu quero mais, eu quero que você melhore mais na sua vida espiritual. E como? Ganhando vidas, ganhando alma. Não tem nada que agrada mais a Deus do que a alma. Porque Jesus falou assim: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. É isso que Deus quer de nós, e nós podemos fazer isso. Amém? Vamos pensar diferente a partir de agora, então. Agora, Jó tinha o costume de abençoar a vida das pessoas, porque ele tinha de sobra. Antes da tragédia, ele tinha dinheiro sobrando, e ele ajudava as pessoas, Ele não tinha dificuldade. Agora, no final, ele teve que aprender a abençoar os seus 3 amigos. Olha só, aqueles que
falou que ele estava em pecado, que tinha que se arrepender. Aí Deus falou para ele ir lá abençoar esses 3 amigos. Um homem que tinha sido envergonhado, tinha sido, estava doente, falido, agora não tinha mais dinheiro, perdeu tudo. E Deus falou para ele: vai lá e ora pelos seus amigos. Quando a pessoa toma essa atitude, é um sinal que essa pessoa aprendeu o que é prioridade na vida. Amar aqueles que te odeiam, orar por aqueles que desejam o seu mal. É isso que Jesus ensinou. Amar os nossos inimigos, apesar que esse aqui não era inimigo, mas era amigo, primeiro não tinha amigo, depois, fala essas coisas do seu amigo, que ele devia se arrepender dos pecados, que estava em pecado, mas ele foi e orou e abençoou os seus amigos, e a partir daí, Deus mudou a história de Jó. Aí Deus deu o dobro de tudo que ele tinha. Então, se nós olharmos para a última cena da vida de Jó, depois de ter gerado outros 10 filhos, que está lá no capítulo 42, depois de ser curado, depois de ele receber o dobro de tudo, porque a Bíblia fala que depois, na segunda fase, ele recebeu de Deus o dobro de tudo, toda a riqueza que ele tinha no início, Deus deu para ele em dobro. Ele tinha 500 camelos, passou a ter 1.000. 1.000 ovelhas, passou a ter 2.000 ovelhas, e assim foi. Agora, aí ele vai pensar assim: agora sim, agora Jó realmente é um homem muito rico, agora recebeu o dobro de tudo que tinha. Mas havia mais do que a riqueza na vida desse homem. Havia um coração quebrantado, havia um coração curado, um coração transformado, um coração provado e aprovado por Deus. Olha, o mais importante não é a gente passar pela prova, não, gente. O mais importante é você passar pela prova e ser aprovado por Deus. Vou contar outra história para vocês. Anos atrás, eu passando por uma luta terrível. Foi muitos que eu passei no passado. Deus vai provando a gente para lá na frente usar. Aí eu passando por uma luta terrível, uma luta financeira, sabe? E Deus falou para mim assim: olha, você, depois de muito tempo, aí você fica questionando igual o Jó: Senhor, o que está acontecendo? Por que todo mundo faz negócio aí eu não faço? Todo mundo ganha dinheiro, eu não ganho. Mas Deus queria tirar o apego do meu coração aos bens materiais. Já tinha mais de ano que as portas tinham fechado para mim. Eu fui na igreja com um pastor amigo meu. Aí quando eu estou sentado lá, ouvindo, aí Deus aí fala comigo, no meu coração: olha, essa prova que você está nela aí, ela é 3 anos e meio. Aí eu fiz a conta, ainda faltava mais de 2 anos ainda. Meu Deus do céu, mais de 2 anos. As portas fechadas. Deus só mandava os recursos para despesa, não sobrava. Eu tinha costume, todo ano eu trabalhava, todo ano eu comprava imóvel. Todo ano eu comprava imóvel. Quando eu não comprava, eu fazia uma construção nele. Não, isso eu não vou comprar, eu vou construir. E assim eu fazia. Aí Deus fechou tudo, só ganhava para despesa. Aí Deus fala: ainda falta mais de 2 anos, mais de 2 anos ainda, quando eu fiz as contas. Cheguei em casa, falei: Cristina, Deus falou assim comigo, eu disse: mais de 2 anos pela frente. Em 2007 aconteceu. Em 2010 Deus abriu as portas novamente. Deus queria tirar o apego do coração. Então, são coisas que acontecem na vida da gente, que Deus prova para poder te aprovar. Aí Deus falou assim, no começo, falou: olha, você passou pela prova, mas não foi aprovado não. Sabe por quê? Porque na hora da prova a gente murmura, a gente reclama. A gente começa a questionar Deus, prender Deus na parede. Por que isso? Eu estou te servindo, eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo, eu vou na igreja, eu vou para os trabalhos da igreja. Por que eu estou passando por isso? Ser humano é assim. E nós crentes somos assim. Começa a murmurar, reclamar. Às vezes as coisas até boas demais. Tem gente que reclama por coisinha pequena. Choveu, mas choveu no carro aqui, choveu. O carro está ali, cabelo lavado. Agora sujou, vai chegar tudo. Está reclamando, murmurando. Em vez de abençoar, Senhor, obrigado por essa chuva aí, né? Nós seres humanos somos assim, infelizmente. Então, Jó,
ele prosperou porque ele foi fiel a Deus. Isso nos leva a entender também, depois de toda essa luta que Jó passou, né, Deus transformou ela em bênção no final, teve um motivo, porque Deus se agradou de Jó, porque Jó continuou sendo fiel a Deus, mesmo passando pela luta, pela dificuldade, ele continuou servindo a Deus. E Deus aqui se refere a Jó como meu servo Jó. Olha só, quando Satanás chegou diante de Deus, perguntou: como é que está o meu servo Jó lá na terra? Agora, será que Satanás desafiasse Deus lá com relação à minha vida, à sua vida? Será que Deus ia falar as mesmas coisas que ele falou a respeito de Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Será que Deus iria nos chamar de meu servo? Meu servo Pedro, né? Meu servo Nena? Será que ele ia falar a mesma coisa? Será que Deus ia gostar do nosso comportamento aqui nessa terra? O que nós temos feito aqui tem agradado a Deus? Será que Deus sentiria orgulho de nós ao ponto de nos chamar de meu servo? É só para a gente refletir, vai refletindo aí. Não precisa falar nada não, porque Deus já está falando com você aí, ó. Então, Jó, segundo os historiadores, passou 9 meses sofrendo, mas a luta passou. Talvez a sua luta aí, não sei, talvez 1 mês, 2 meses, talvez até mais, ou 1 ano, que seja, mas ela vai passar. Deus está querendo te aprovar diante dessa luta. Então, se você até agora murmurou, reclamou da situação, peça perdão para Deus, assim: me perdoa. Quando Deus revelou a mim, falou: olha, você passou pela prova, mas foi reprovado, você não foi aprovado. Aí eu ainda agradeci a Deus: Senhor, pelo menos agora eu sei que eu estou na prova. Antes eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu pensava que não estou fazendo negócio, é porque talvez eu sou ruim de negócio, né? Talvez meus treinos mais caros que dos outros. Eu vou baixar o preço, foi isso, né? Mas aí eu sabia: não, agora eu estou na prova, agora não vou murmurar mais, agora ó, fechei a boca, vigiei. Talvez tem gente que está precisando vigiar na hora que está conversando demais. A hora que vem os problemas aí, começa a reclamar, murmurar. E Deus abomina a murmuração, gente. Quem murmura está desagradando a Deus. Por que Deus matou lá no deserto milhares e milhares por causa de murmuração? Faltou água aqui, murmurava. Moisés, Deus trouxe nós para cá para matar aqui nesse deserto. Agora não tem que comer, estou comendo esse pão aqui, tem quanto tempo comendo só pão? Eu quero comer carne. Aí Deus mandava carne, mas depois castigava o povo. Quantas vezes? 40 anos o povo comendo o pão todo dia, o deserto não tem pão, não tem água, não tem nada. Deus sustentou aquele povo 40 anos, as vestes não ficavam velhas, as sandálias não desgastavam, e o povo parece que não via aquilo, só sabia murmurar. Aí Deus foi matando. Aí no final ele falou: quem de 20 anos para cima, que saiu lá do Egito, não vai entrar na terra prometida, vai ficar tudo nesse deserto, morrer no deserto. Por causa de murmuração. Vamos vigiar. A hora que acontecer alguma coisa ruim na nossa vida, Deus pergunta: Senhor, é uma prova que você está passando na minha vida aqui, o que está acontecendo? Mas não murmura. Às vezes Deus fica em silêncio, não fala nada. Eu orava, Deus não falava nada comigo, igual fez com Jó, em silêncio. O sofrimento na hora é esse, porque você quer saber uma resposta: por que eu estou passando por isso? Senhor, me fala por que é, porque eu já vou consertar agora, eu quero resolver esse problema agora. Eu pequei, eu fiz alguma coisa errada, me conta aí que eu já vou consertar. Só que Deus não falava nada. Quando ele foi falar lá na frente, eu já tinha murmurado, já tinha chutado os altos. Então, é um alerta para nós, na hora da prova, da luta. Ora a Deus, não murmure, não reclame. Só pergunte: Senhor, qual o motivo dessa prova aí? Mas com certeza Deus quer te aprovar e quer sustentar você, quer te fortalecer, quer sustentar a sua vida espiritual, fortalecer você na vida espiritual, porque você, às vezes, uma prova vem na vida da gente hoje,
Deus está nos preparando, porque vai vir outra na hora na frente, e você tem que estar preparado para aquilo que Deus enviar. A nossa vida é de luta em luta, mas de vitória em vitória. Não tem uma batalha que nós enfrentamos que nós não somos vitoriosos, porque nós não lutamos sozinhos. O Senhor está conosco, né? Às vezes permite, né, prolongar o tempo da luta, mas a vitória já tem um dia determinado, né? Amém? Então, eu não sei qual que é a prova que você está passando. Hoje é culto de libertação. Nós estamos aqui para orar pelas enfermidades. Talvez o seu problema é problema de enfermidade, talvez é problema de vício, né? Talvez é um trauma familiar, uma ferida na alma, que você precisa receber uma cura. Mas o Senhor está presente aqui hoje. E se Deus determinou que a sua prova termina hoje, amém, glória a Deus, Ele vai liberar a bênção da sua vida hoje. Aí você fala assim, não, ainda vai durar mais uns dias ainda. Recebe, fala, Senhor, então eu estou aqui para te obedecer. Mas a minha oração é que o Senhor faça um milagre na sua vida hoje, para que Ele restaure a sua vida familiar, o seu casamento, a sua vida financeira, sentimental, em tudo que Deus possa mover, aonde você precisa que Deus mova, Ele vai mover nessa noite, na sua vida, em nome de Jesus, amém? Amém. E nós vamos fazer hoje, nós vamos orar então pelas enfermidades, né? Para que Deus possa visitar você. Se você estiver passando por alguma, inclusive eu, gente. Inclusive eu estou aqui, o joelho meu, fiz umas extravagâncias para trás, e meu joelho ficou meio. Estou fazendo a fisioterapia ali e deu um tal de esporão de galo, gente. Já viu falar nisso? Eu tenho que dói. O Wagner estava lá com gelo, no pé lá e lá no joelho aqui para. Porque tem enfermidade, olha só, quando a enfermidade ela é espiritual, que é o diabo coloca, aí você ora, resolve na hora. Mas tem coisa que às vezes você precisa do médico, você precisa de um tratamento, você precisa tomar um remedinho, né? É claro que Deus tem poder para curar qualquer tipo de enfermidade, seja ela espiritual, seja ela física. Mas se for necessário, a gente no médico também a gente vai, né? Fazer o quê, né? A dorzinha, toma um remedinho para dor, não custa nada. Mas Deus está presente aqui. Deus, Ele libera a cura no dia dele, na hora dele. E na vida de quem Ele quer liberar a cura. Às vezes pessoas vão sair aqui curadas, outras Deus não vai liberar a cura nessa noite, ou talvez vai liberar a cura durante a semana, eu não sei. A obrigação nossa é de orar pelos enfermos, liberar a palavra de cura. Agora, cabe a Deus operar o milagre. Não tem milagre em nós. É Deus que manifesta o poder dele, é Deus que cura. No dia dele, no jeito dele, na hora dele. Tem gente que vai receber a cura instantânea aqui. Nossa, sumiu, a dor sumiu. Porque a dor sumiu. Eu queria que o você sumisse também agora. Vou orar para Deus fazer esse milagre. Nós estamos aqui numa unção de cura. O culto de libertação é o culto onde Deus vem nesse lugar e envia os anjos para operar os milagres. Porque senão não precisava fazer culto de libertação, é um culto normal. Aqui é cura e libertação. Nós estamos aqui, a gente ora nesse sentido, para Deus fazer milagre no meio do seu culto. Amém? Vamos fazer isso agora. Aqueles que estão com algum tipo de enfermidade, nós vamos pedir.